É mais importante deixar de ser do que se tornar. É isso mesmo que você ouviu. É mais importante deixar de ser do que se tornar. O que eu quero dizer com isso? Deixar de ser. Quando se trata da gente criar a nossa realidade, é muito relevante quem nós estamos sendo em uma determinada circunstância. E eu sei que isso parece meio subjetivo, mas não é não. Eu tinha por volta de 28 anos de idade naquela época, quando eu havia aprendido um protocolo, né, que hoje faz parte da minha escola, a Ben School, no qual eu tinha que identificar certos pontos no corpo de uma pessoa que se remetia a um equilíbrio do sistema nervoso. E eu havia aprendido, né, esse protocolo, eu andava praticando, né, nos meus colegas e nos meus alunos. Naquela época eu tinha uma academia e depois de alguns meses eu fui me dar conta em um seminário de reciclagem que eu estava fazendo vários pontos errados, só que eu estava atingindo resultados incríveis e aquilo me deixou extremamente confuso. Como que isso é possível, né? Naquele dia eu aprendi uma grande lição. Eu procurei meu professor no intervalo e perguntei para ele, né, como que era possível eu estar fazendo aquelas coisas erradas e ao mesmo tempo estar dando tudo certo, entre aspas, né, vamos dizer, no sentido as pessoas estavam encontrando uma melhora daquele desequilíbrio nervoso. E foi ali que ele me disse: Fernando, é muito mais importante quem você é do que o que você faz. Cara, pessoal, aquilo foi um grande alívio para mim, porque naquela época a sala estava repleta de siglas antes do nome, ou seja, PhD, MD, PCD, e eu era uma das únicas pessoas que estava iniciando aquela carreira naquele momento que não tinha nenhuma, vamos dizer assim, pré-qualificação. Aquilo era a minha primeira qualificação. E aquele momento eu senti uma grande paz no sentido de quem eu era, mas eu queria que você ouvisse bem isso aí. A minha intenção estava correta. Então, nesse caso, do que eu estou falando? Eu tinha a intenção de estar ajudando aquela pessoa. Então, o primeiro passo estava ali, a intenção. E segundo, quem eu estava sendo é no sentido, pessoal, do que forma a nossa persona, o nosso ego, vamos dizer assim. E naquele momento eu talvez estivesse sendo, vamos dizer assim, reverente, eu estivesse sendo humilde, eu estivesse sendo, vamos dizer assim, atencioso. Então aquele grupo de qualidades estava determinando parte de um protocolo que, por mais que fosse científico, se mostrou a importância da pessoa que estava fazendo, então, ou seja, de quem eu estava sendo. Então, quando eu falo que é mais importante deixar de ser, eu posso corrigir e falar para você. Eu diria até assim: é impossível se tornar algo se a gente não deixar de ser aquela pessoa que talvez esteja bloqueando a nossa vida, que esteja talvez criando situações, vamos dizer assim, de conflito, de desafio, de perda e de luto. Se eu fosse falar para você quem que você deveria deixar de ser, e eu só tivesse uma chance de falar isso, eu não teria nem dúvidas do que eu diria a você qual é a parte mais importante a se deixar de ser. Quem você deveria deixar de ser seria a vítima das circunstâncias. Você se sente vítima das circunstâncias? Você anda culpando tudo e todos
teu chefe, teu marido, as pessoas à sua volta, um colega de trabalho, sua esposa, seus filhos. Você anda culpando alguém pelo seu infortúnio, daí você pode estar pensando, lógico, olha o que essas pessoas ou essa pessoa fez a mim. E é tão duro quando a gente passa, né, por uma traição ou uma briga, de conseguir encontrar um valor naquilo, né? A gente só vê a parte ruim, né, daquilo. Só que aqui dentro da nossa escola, a gente tem um propósito. E esse propósito é ajudar um indivíduo a se tornar a causa da felicidade dele. Ajudar uma pessoa a se tornar a causa de si mesmo. Eu sei que isso parece profundo, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para você por que você está desse jeito, e que jeito que eu tô falando? Talvez você esteja triste, chateado. E você vai, obviamente, apontar uma circunstância. Mas desde quando você tá assim? E daí você vai dizer, desde que aconteceu aquilo comigo. Então você tá dizendo que uma circunstância fez você se tornar algo, certo? Como se você fosse um ser que não tivesse escolha alguma. E no momento que a gente fala que tem algo fazendo a gente se sentir de uma determinada forma, essa é a mais perfeita definição de vítima, galera. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? É você falar, por causa dessa circunstância, eu me sinto assim. Então, quando eu falo deixar de ser, é isso, deixar de ser a vítima daquilo. A vítima de uma pessoa ou de uma circunstância. Por que isso é tão relevante? Se você for deixar a resolução da sua dor na mão da pessoa que causou essa dor, eu acho que você vai se decepcionar ainda mais. Invariavelmente, é muito raro a pessoa que causou a dor em você ser a pessoa que vai causar a resolução em você. Você não está entendendo? É tão importante você captar. Eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou dizer. Cura tem que partir de você. Independente de, por via de fatos, você seja vítima de algo. Só que você tem que compreender que algo em você convidou essa circunstância na sua vida. Que a sua vida não é um acaso. Que não é uma série de coincidências, mas que essa circunstância foi criada por você mesmo, foi atraída, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é isso mesmo, foi atraída por você. E não é uma punição, não é uma punição. Eu peço desculpa se isso vai ofender o seu sistema de crença, mas você não está sendo punido, você está sendo desperto. Desperto para o quê? Eu acredito, e essa é só a minha opinião, que a vida é um processo de evolução. E essa evolução demanda que nós nos tornamos a causa da nossa felicidade, que nós clamemos, ou seja, que nós clamamos o nosso poder e que para que a gente consiga chegar nesse ponto, desafios acontecem. Então, por exemplo, você depositou, sem saber, obviamente, a sua felicidade na mão daquela pessoa. E daí aquela pessoa, por algum motivo, decepcionou você. Mas você tem que entender que para ela ter lhe decepcionado, independente de o quão errado possa ser o que foi feito, houve uma parte voluntária sua de ter confiado naquela pessoa, de ter confiado naquela, vamos dizer assim, naquele projeto que seja. Então, quando eu falo para você que você não está sendo punido, é que talvez você tenha agido de uma determinada forma onde o medo prevaleceu, ou a ganância prevaleceu, ou a falta de consciência mesmo, de que seria impossível aquilo dar certo, aquela circunstância dar certo, ou esse projeto dar certo, com o tipo de energia que ele está. Então, quando esse evento, essa circunstância aconteceu, ele simplesmente criou a oportunidade para você
evoluir. Eu sei que vai sentir como se eu tivesse punido, que eu estivesse sendo punido, mas na verdade a vida está criando a perfeita oportunidade para você evoluir de consciência, despertar e para que, obviamente, um dia, né, você se torne mais da causa da sua felicidade e menos de uma vítima do meio, vítima de uma circunstância. Pessoal, nesses últimos 10 anos ou mais, né, já deu mais agora, 12 anos de trabalho clínico meu com o bem, você não está entendendo, é 100% das pessoas que vêm até mim com uma condição crônica. Essa condição crônica foi causada inicialmente por uma grande decepção. E a pessoa ela não consegue lidar com essa decepção. E eu gosto muito de um dizer que é de um escritor que muito me influenciou, chamado Viktor Frankl, que diz que a dor deixa de ser um sofrimento quando você encontra um significado nela. A dor deixa de ser sofrimento quando você encontra um significado. O que talvez essa circunstância que tenha acontecido com você e fez você se tornar algo está tentando lhe ensinar. E aí, pessoal, que é muito difícil se você agir como se fosse uma vítima dessa circunstância, de você encontrar o significado. Você não vê significado algum, você só vê dor, você só vê sacanagem, você só vê traição, karma. O pessoal gosta muito dessa. E você não vê que é uma resposta automática da vida de quem você está sendo. Então, eventualmente, se você quer uma nova realidade, você vai ter que assumir 100% responsabilidade pelo que aconteceu com você, principalmente pela sua cura, principalmente pela sua vida, pelas suas condições que você está vivendo. E isso, pessoal, começa com o perdão. É muito difícil você se curar se condenando, se punindo por um erro. Então, eu não estou falando agora nem da outra pessoa, estou falando até mesmo de você. O perdão tem que começar com você. Perdoar por você ter se colocado numa circunstância como essa, perdoar as pessoas envolvidas, dar permissão para elas perdoarem você, escolher aprender a lição que essa circunstância traz e, no final, agradecer a oportunidade que ela lhe deu de crescimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Lembra aí de uma circunstância que você achou que foi terrível quando aconteceu e no final foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Lembra aí de uma? Quantas que você achou, meu Deus, é o fim da minha vida, e na verdade direcionou você para algo muito maior e melhor? A vida pode ser assim e você pode encarar ela como uma série de problemas ou como uma série de convites. Presta atenção no que eu disse de novo. Você pode encarar então a sua vida como uma série de problemas ou convites para você atualizar, elevar a sua consciência e não ver mais necessariamente um problema, mas um convite para o crescimento. Um convite para que você se torne algo diferente do que você está sendo. Pessoal, isso não é filosofia, isso é física. Não tem como você ter nada que você não seja primeiro. Então a gente tem uma fórmula aqui, tudo bem? Eu vou passar essa fórmula a você. Essa fórmula é ser, fazer e ter. Quando você decide ser a causa de si mesmo, a causa da sua felicidade, as suas ações serão condizentes com isso e você terá a vida que você esperou ter. Então, para isso, recapitulando, o primeiro passo é deixar de ser uma vítima das circunstâncias, parar de culpar tudo e todos, abençoa aquelas pessoas que fizeram mal a você, deseja o melhor a elas. Isso aí já é difícil, né, Fernando? Isso é impossível. Então, se fosse fácil, qualquer um faria. Por isso mesmo, demanda uma grande alma perdoar aqueles que machucaram. Mas
Então você nota que esse processo de assumir responsabilidade torna você uma pessoa infinitamente mais sábia, porque a única coisa no final do dia que você tem controle, a única, pessoal, é sobre os seus próprios pensamentos. Então, escolha ser a causa de si mesmo e acabe com esse hábito de culpar tudo e todos. Eu tô dando a minha palavra para você. A sua vida vai mudar drasticamente se nos próximos 21 dias você fizer a dieta da culpa. Pronto, tá lançada a dieta da culpa. Você vai ter que fazer uma dieta de culpar as pessoas e culpar a si mesmo e devotar toda a sua energia em se tornar a causa da sua felicidade. Porque se você fizer isso, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Você não vai acreditar. Você vai entrar em novos relacionamentos, em novos negócios, você vai participar da vida de uma forma infinitamente menos fragmentada. Você não vai entrar nos seus projetos de vida na falta. Você sempre vai trazer e consigo a energia que você quer ver na sua vida. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Toda semana a gente vai estar deixando mais uma mensagem aqui para você. Siga a gente nas redes sociais. Você pode me encontrar no Instagram, fernandoreis.bem, no YouTube, Fernando Reis Bem, no Spotify, né? E em todas as plataformas de áudio. Valeu!